Bom dia, amigo. Hoje é sexta-feira, eu sei que para alguns já a expectativa do final de semana se mostra assim, estimulante. Quero com você agradecer a Deus os dias desta semana, aquilo que foi produzido e vivido ao longo desses dias e desejar um final de semana ricamente abençoado por Deus. Aos que têm o privilégio de descansar, eu lhes recomendo que aproveitem esse tempo com as pessoas que o amam, com seus familiares em especial. A todos o convite para estarmos juntos no próximo domingo, em nossos cultos dominicais, começando com a escola bíblica às 9 horas da manhã, seguida do culto às 10h05 e então à noite, a partir das 19 horas. Quero também transmitir aos que aniversariam hoje, amanhã e depois de amanhã, nossa palavra de parabéns, nosso desejo de muitas felicidades, com o cuidado de Deus, com a bênção do Senhor sobre o seu viver. E a todos o convite para que dediquemos os próximos instantes à palavra de Deus e aquilo que ela tem a nos falar. No Evangelho segundo João, no capítulo 9 e no versículo 25, nós lemos o seguinte: Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Talvez precise relembrar a você alguns detalhes desta história que culmina com esta declaração. Jesus curara um homem que era cego de nascença, e isto causou um certo tumulto. Não apenas isso, Jesus curou num sábado, que gerou um tumulto ainda maior. Focando na desobediência legal de Jesus e não na cura proporcionada ao cego, alguns tentaram interrogar pessoas envolvidas. Foram ao pai daquele homem cego que se esquivou, dizendo que poderiam perguntar diretamente a ele. Ele era de maior, ele tinha idade, ele poderia responder. Procuram então aquele homem cego e querem fazer algumas perguntas sobre Jesus. Se Jesus era pecador, e começam a afirmar que Jesus era um homem pecador, e então ele diz: se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Há algumas coisas fascinantes nessa história. Uma delas é justamente o fato de que, enquanto Jesus provoca um benefício extraordinário na vida daquele homem, alguns legalistas estavam preocupados com o sábado. Há um momento, inclusive, que Jesus chega a dizer que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. A verdade é que todos os preceitos estabelecidos por Deus foram feitos para o nosso bem e não o contrário. Eles foram feitos para nos servir. Aquilo que Deus ensina na sua palavra não é capricho de Deus. Aquilo que Deus ensina na sua palavra é exclusivamente para o nosso bem. Exatamente para que possamos viver bem. Como um manual de instruções, a palavra de Deus nos aponta o caminho para nós estarmos bem. É preciso entender esta verdade. Aqueles homens não entendiam isso. Não entendiam o conceito de bem maior, o conceito de prioridade. O bem maior, a cura daquele homem. E Jesus, para curá-lo, comete aquilo que alguns considerariam um desvio legal. Eles fizeram uma cura no dia do sábado, quando na verdade, quando Deus propôs um tempo para repouso e para adoração, foi justamente para que esse tempo fosse exclusivamente dedicado ao Senhor. Um tempo e um dia separado para estar com Deus. A mensagem é muito mais profunda que o conceito legal, embora a ideia de um dia separado ainda esteja de pé, e desde que Cristo ressuscitou no domingo, o sábado, o dia do descanso, e a palavra sábado significa descanso, lembra-te do dia do descanso para o santificar. O cristianismo passou a adorar ao Senhor desde os tempos da igreja primitiva, justamente neste dia, quando o Senhor é lembrado como aquele que ressuscitou. Cristo nosso Senhor ressuscitou. Então, na verdade, a ideia não é apenas a ideia de um dia reservado para isso. O conceito é mais amplo, é mais significativo, é a ideia de dedicar tempo da nossa vida ao Senhor. Mas vamos ao texto. Uma vez curado aquele homem cego, depois de toda aquela discussão, aqueles homens encontram do cego uma resposta extraordinária. Ele quer responder que outras preocupações, discussões, conceitos legais simplesmente não lhe são importantes nesse momento. Aquelas outras coisas não são prioridade para ele. Existe algo que inunda o seu coração.
Existe algo que transformou a sua vida. Existe algo que mudou a sua história, e este algo foi o encontro com Jesus. Qualquer outra coisa é absolutamente secundária a partir do seu encontro com Jesus. E ele diz, olhe, eu não sei de muitas coisas e não estou preocupado em conhecê-las, e é isso que subentendemos de sua afirmação. Quando ele diz, uma coisa eu sei, e esta é suficiente, eu era cego e agora vejo. Não existe nada que se compare aos efeitos de um encontro com Jesus Cristo. Nada pode mudar de maneira tão radical a nossa vida como entregar o viver a Jesus. Nada pode se comparar à experiência de ter Jesus em nossa vida, em nosso coração, dirigindo o nosso caminhar, conduzindo a nossa vida. Nada tem o valor da certeza da vida eterna, principalmente diante da realidade da morte. Quanta diferença faz ter a certeza da vida eterna? Isto em relação a nós mesmos, isso em relação aos outros. Como é bom saber que em Cristo há esperança. Como é bom saber que em Cristo o encerramento de nossa vida aqui não é o fim de todas as coisas, mas aponta para a eternidade. Como é bom saber a transformação que Cristo opera em cada um de nós. Eu queria que, à luz da experiência deste homem cego, você refletisse um pouco sobre as coisas que são importantes para a sua vida. E quero dizer que, dentre todas elas, nada pode ser tão precioso quanto a sua relação com Jesus Cristo. Porque nada tem o poder de fazer tanta diferença no seu presente e no seu futuro. O encontro pessoal com Jesus muda quem somos. Liberta-nos, inclusive, de todo o fardo e todo o peso dos pecados do passado. Concede-nos o perdão. Restaura nossa relação com Deus e nos assegura a vida eterna. Para aquele homem cego, nada era tão precioso quanto o fruto do seu encontro com Jesus, o resultado de seu encontro com Jesus. Eu quero que você experimente isso na sua vida. E em Jesus Cristo, experimente o bem mais precioso que podemos experimentar. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos aponta Jesus Cristo. E muito obrigado porque em Cristo nós experimentamos o perdão dos nossos pecados, a salvação, a restauração de nossa relação contigo e a certeza da vida eterna. Ó Pai, que cada amigo que nos assiste neste instante tenha a gloriosa experiência de entregar sua vida a Jesus, a mais maravilhosa de todas as oportunidades que a vida nos concede. Amém. BBU, cremos na importância de uma educação centrada em Cristo e, ademais, cremos em Ti, líderes servidores.